Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho sobre uma reformulação que o Flamengo tem feito no seu elenco do ano passado para cá, né? Foram muitos jogadores que saíram, muitos que chegaram, e se essa reformulação ela já terminou ou se mais jogadores podem chegar, que é uma pergunta que o torcedor sempre faz. Bom, Mauro, boa tarde Cícero, boa tarde Bruno e os demais do estúdio. Prazer novamente estar aqui no programa de vocês. Mauro, eu te diria que esse processo de você recolocar os atletas que não fazem parte dos planos e que através dessa recolocação viabilizam também a chegada de novos, esse é um trabalho constante. É claro que quando é início de temporada, isso se acelera um pouco mais e depois você trabalha realmente naquelas carências que você identifica no decorrer da competição. Nós realmente, no ano passado, tivemos aí a recolocação de quase 20 atletas, esse ano esse número caiu quase que pela metade. E a mesma coisa aconteceu com a chegada, né? Diminuiu bastante porque a cada ano que passa é nossa obrigação minimizarmos os erros e tentar realmente fortalecer a equipe. Eu te diria que depois do estadual, é claro que nós vamos dar uma reavaliada da real necessidade da vinda de mais atletas para realmente aquela maratona que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também. Vou repetir uma pergunta que eu fiz para você porque eu achei a resposta bem interessante. Como é que o Flamengo vai utilizar os 6 milhões a que teve direito da venda do Kaique? O quanto esse dinheiro ajuda no pagamento de contas do fluxo de caixa? Como é que vocês estão se mobilizando para utilizar esse dinheiro? Boa tarde, Nicola. Prazer falar contigo novamente. Como eu havia te dito, né, quando nos encontramos, o Flamengo ele tem nessa sua atual administração algo que é inegociável, que é o respeito ao orçamento, né? Então, quando nós tivemos aí, no início do ano, detectamos a necessidade da chegada de reforços, como no caso, principalmente os dois, Cuéllar e Mancoello, nós nos utilizamos daquela possibilidade que previa o orçamento de captação de recursos para aquisição ou chegada de novos reforços. Isso não significa que em determinado momento no ano não tivéssemos que repor. E essa venda do Kaique faz parte disso. Eu te diria que temos ainda um saldo positivo para mais algum tipo de investimento, mas não com a totalidade do valor. Muito pelo contrário, nós trabalhamos rigorosamente dentro do orçamento e vamos aguardar também essas questões relacionadas ao marketing, que vocês sabem que não assola só o Flamengo, mas todos os demais clubes, que é a dificuldade hoje em relação aos patrocínios, e claro que isso impacta no futebol também. Mas existe sim parte desse recurso que poderá ser destinado a mais um investimento no futebol, e para isso nós temos que escolher bem, detectar bem a nossa carência, porque os recursos não só do Flamengo, mas no futebol brasileiro hoje estão escassos. Queria saber o seguinte, dentro dessa questão de identificar carências, o quanto que elas podem passar pelo fato de hoje o Flamengo ter jogadores internacionais que cedem as suas seleções constantemente, ou seja, vai ter Guerreiro agora, Cuéllar, o Mancoello é um jogador que tem passagem pela seleção argentina, nada impede que, continuando no bom momento, volte a ser chamado. Passa por aí, quer dizer, olhar mais para essas posições, tem jogadores de seleção, para não sentir tanto, por exemplo, em junho, quando a gente vai ter a Copa América e alguns desses jogadores podem sair? É um dos fatores que nos preocupa. E é uma tremenda contradição, né? Porque quando você vai montar o elenco e você tem êxito em algumas negociações, principalmente nessa questão comercial de trazer jogadores selecionáveis, você já tem que prever que em determinado momento você já vai ter o prejuízo de não tê-los, né? E com isso você acaba tendo que buscar peças que venham a substituir, no mínimo, a altura, ou próximo disso. Então, isso faz parte do nosso planejamento, da montagem de elenco, mas eu vejo também pelo lado positivo, Bertozzi, porque imagine se nós aqui estivéssemos discutindo que a equipe considerada principal do Flamengo necessitasse ainda de 3, 4 peças, ou seja, realmente nós estaremos num estágio um pouco atrasado. Com isso, eu vejo o Flamengo avançando bem e já mirando aí, digamos, o fortalecimento do elenco como um todo. Como eu disse, a gente está atento a isso, mas também preocupados em não interromper o processo de formação dentro do clube, né? Vocês sabem muito bem que nós temos jovens valores e que para esses jovens terem a sua afirmação, eles vão ter que ter espaço dentro desse elenco. Então você tem que trabalhar sempre equilibrando, não tendo um número exageradamente grande, para que não impeça aí o surgimento de jogadores que principalmente na Copinha se destacaram. E aí nós temos vários, Léo Duarte,
Ronaldo, Viseu, Paquetá, Thiago, que já estava, alguns tantos aí que ainda podem vir a suprir em determinados momentos essas carências da saída por conta de convocação.